a todos que todos nós, toda a humanidade tem um encontro marcado com Deus. Todos. Para aqueles que são crentes, o dia desse encontro, a qual o Senhor vai julgar, será no tribunal de Cristo. Repito, não irá nos julgar como filho, porque já estamos sendo julgados. Não irá nos julgar como pecador, porque Cristo já foi julgado em nosso lugar. Mas nesse dia, no tribunal de Cristo, estaremos sendo julgados como servo, para receber recompensas pelo seu serviço, ou não receber recompensa. Mas aqueles que não conhecem Jesus como Salvador, aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, aqueles que simplesmente se mantiveram rebeldes à voz do Senhor, o encontro marcado que eles terão com Deus é aqui, é no juízo final, é no grande trono branco. Então, você que não é crente, que está nos assistindo, você deve estar ciente que um dia você vai prestar contas a Deus. Um dia você dará contas a Deus. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Se hoje fosse o dia da prestação de conta, em que tribunal você estaria? No tribunal de Cristo como crente para receber a recompensa do seu serviço? Ou você estaria no tribunal do grande trono branco para receber a condenação? Então a Bíblia fala desse juízo, que será o juízo final, que será o último julgamento que Deus tratará com o homem. Então, nesse julgamento, quem será o juiz? Quem vai julgar? Preste bem atenção. Quem vai julgar, quem será o juiz, é o Senhor Jesus Cristo. Vamos ler alguns textos que nos mostram essa verdade, que é Ele, Jesus, o Salvador, o Cordeiro, Ele será o juiz. Olha o que diz aí Atos. Vamos ler Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17, versículo 31. Atos 17, 31 nos mostra que Jesus será esse juiz. Atos 17, 31 diz o seguinte: porquanto estabeleceu um dia, veja aí, porquanto estabeleceu um dia, em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então a Bíblia nos diz que Deus estabeleceu um dia, e está se referindo aqui o juízo final, que vai julgar o mundo por meio de um varão. Quem é esse varão? É aquele a quem Ele ressuscitou dentre os mortos. É Jesus. É Ele que vai julgar a humanidade. Atos capítulo 10, versículo 42. Atos 10, 42. Olha o que diz. Atos capítulo 10, versículo 42. E nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Ele
foi constituído por Deus para ser o juiz. Romanos capítulo 2, Romanos 2:16. Romanos capítulo 2, versículo 16, diz o seguinte: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu Evangelho. Jesus, ele vai simplesmente julgar os segredos dos homens, não somente aqueles pecados que foram evidenciados para todos, mas aqueles a quem o ser humano escondeu, que ficou somente na mente, no coração, e que ninguém sabia, a não ser Ele, mas também Deus também. 1 Coríntios também diz isso, mas veja aí em João capítulo 5, mensagem de domingo passado, João capítulo 5, versículo 22 e o 27, e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. O versículo 27 ele diz: e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Jesus será o juiz. Hoje Ele é o Salvador. Hoje Ele é o advogado. Hoje Ele é aquele que deseja salvar o pecador. Mas um dia será o juiz. E como juiz, Ele julgará com justiça a todas as pessoas, mesmo aquelas que fizeram coisas escondidas, que fizeram coisas que ninguém sabia. Todas as pessoas perante o Senhor será julgada. Será julgada. Nenhum dos pecados será realmente passado ou esquecido. O Senhor é um justo juiz. Agora, quem são as pessoas que serão julgadas? É aqui que precisamos estar cientes. Quem serão as pessoas que estarão comparecendo perante este juiz? Quem são essas pessoas? A palavra de Deus nos diz que serão aqueles que não entregaram suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que o rejeitou, todo aquele que o desprezou, todo aquele que escolheu permanecer no pecado, amando o mundo, desfrutando dos prazeres do mundo, endurecendo o seu coração, seja pelos prazeres, seja pelo orgulho, esses um dia estarão na presença deste juiz e serão julgados de forma justa. Vamos ver esse julgamento? Abra comigo lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 20. Versículo 11. Veja aí Apocalipse capítulo 20, versículo 11. João disse: vi um grande trono branco,
e aquele que nele se assenta. Quem é? Já podemos ver: Jesus, de cuja presença fugiram a terra e o céu, não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu aos mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam. Foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. O texto nos diz, amado, que todos os mortos serão julgados. Aqueles que recusaram receber Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, recusaram se arrependerem dos seus pecados, quiseram aproveitar o mundo e seus prazeres, escolheram permanecer em seus pecados, não quiseram negar os seus desejos por causa de Jesus. Um dia eles serão julgados perante o Senhor. Mas eles serão julgados não com base no livro da vida, que não tem nada a ver com o julgamento, mas com base nos livros que relatam realmente as suas obras. Amados, preste bem atenção de uma coisa: tudo que o ser humano, o pecador, faz, está sendo gravado diante de Deus. A sua vida está sendo escrita diante de Deus. Todos os seus pecados, aqueles mais ocultos que você fez, que acha que ninguém está sabendo, que ninguém descobriu. Olha o que diz o autor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 13: e não há criatura que não seja manifestada na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Toda a vida do ser humano. Sabe aquele pecado que você somente pensou? Sabe aquele pecado que somente você colocou no seu coração? Sabe aquele pecado que você fez na escondida, que você diz, ninguém sabe disso? Por esses pecados, por todos os seus pecados e por esses também, um dia irão ser revelados na presença de Deus. Os livros estarão contando toda a sua vida, tudo aquilo que você fez. A minha pergunta é: você gostaria que esta noite, em um telão, fosse passado todos os seus pensamentos e tudo que você fez? Creio que você jamais concordaria com isso. Mas naquele dia, isso vai acontecer. Cada um vai ser julgado, não somente por causa do pecado que ele herdou de Adão, mas eles vão ser julgados pelos pecados que eles cometeram aqui
penso eu que a razão desse julgamento pelas obras é devido que haverá grau de sofrimento no lago de fogo. No lago de fogo. Agora, o livro da vida está ali. Esse livro da vida, ele vai estar ali para confirmar que aqueles que estão sendo julgados não estão escritos nele. O livro da vida vai confirmar o que os outros livros relataram. Não pense que aquele livro que no tribunal, no juízo final, vai ter crentes e descrentes sendo julgados, e é como se o Senhor chegasse e dissesse: vamos lá, veja se o nome desse homem está escrito no livro da vida, e os anjos vão estar procurando, dizendo: não estão, ou então está. Não é isso que vai acontecer. Todos que estarão perante o Senhor serão os que rejeitaram a sua oferta de salvação. Foram aqueles que escolheram permanecer nos seus pecados, nos seus vícios, seja de bebida, seja de cigarro, seja de prostituição, seja de prazeres. É esses que vão comparecer perante o juiz, e o livro da vida é só uma confirmação que eles não estão, nenhum deles, escrito naquele livro, porque somente o nome dos salvos naquele livro estará escrito. Somente o nome daqueles que um dia entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Ainda hoje, você que não tem certeza de salvação, ainda hoje o Senhor está estendendo a sua mão de perdão e misericórdia. Ainda hoje Ele quer ser o seu Salvador, para não ser o seu juiz um dia. Se você o recusa, você sofrerá a penalidade pelos seus pecados. Qual é o propósito desse julgamento? O propósito desse julgamento é afastar do reino eterno todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. O propósito é jogar todos os que o rejeitaram no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre. Esse será o destino de todo aquele que o recusou a oferta de salvação. Veja aí Apocalipse veja aí no capítulo 20, versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Lago de fogo. Veja no versículo 15: se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Capítulo 21, versículo 8: quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Apocalipse capítulo 19, versículo 20: mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduzia aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Esse lago de fogo é descrito também em Mateus por Jesus Cristo. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, o Senhor Jesus fala desse lugar horrível. Olha o que ele diz, Mateus 25, versículo 41. Mateus 25, versículo 41. Olha o que o texto nos diz: então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, que não foi preparado para o pecador,
mas foi preparado para o diabo e os seus anjos. E a razão por que o pecador vai para esse lugar de tormento é porque recusaram a oferta de salvação. A oferta de salvação. O inferno, como o céu, é um lugar literal e muito real. A história de Lázaro e o rico evidencia tanto o inferno como o céu. Só que o inferno não é o lugar eterno. Você percebe lá em Apocalipse capítulo 20. Perceba aí Apocalipse capítulo 20, versículo 14, que o inferno, o Hades, não é o lugar definitivo para os que recusaram a oferta de salvação, mas é o lago de fogo, Sheol. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Do lago de fogo. Deixa eu só lembrando que o que o texto nos diz aqui, então a morte e o inferno. A palavra inferno aí é Hades, que é o mundo dos mortos, que é o mesmo lugar para Sheol. Estava dizendo Sheol, lago de fogo? Não, lago de fogo é Gehenna. A palavra utilizada para o fogo eterno é Gehenna. Inferno é justamente o Hades, em grego, e Sheol no hebraico. Então diz aí no versículo 14: então a morte e o inferno foram lançados para onde? Dentro do lago de fogo. O Hades, se a pessoa morre hoje sem Jesus, vai para o Hades. Um dia receberão seus corpos ressuscitados, vão comparecer perante o juízo final para ser jogado no Gehenna, no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre. Nós não queremos amedrontar pelas imagens, mas é a realidade. Meu amado, essa mensagem não chama a atenção de muitas pessoas. Muitas pessoas não estão dispostas a ouvir mensagens como essas, mas nós pregamos porque queremos ser fiel às Escrituras. Esqueci, tem um ditado que diz: quem avisa, amigo é. Enquanto você está vivo, ainda há oportunidade, ainda há esperança, ainda há solução para a sua alma. A solução é Jesus Cristo. Mas se rejeitar Cristo, o pecador vai receber tormento emocional, físico e mental. Eu sempre repito para os meus irmãos que o pior sofrimento no inferno, penso eu, que não seja algo físico, mas mental. Em poder estar lembrando que tiveram tantas oportunidades, mas recusaram. Então, quem será o juiz nesse dia? Cristo Jesus. Ele vai julgar o mundo com justiça, com retidão, porque Ele é aquele que conhece mente e coração. Ele é o Filho do homem, que Ele conhece a natureza humana, e como Deus, Ele conhece o coração do pecador. É aquele que foi rejeitado, que um dia será juiz. A palavra de Deus nos diz que lá em Hebreus 9, 27, diz que todos estão ordenados a morrer uma só vez. Uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo. Depois da morte não há mais oportunidade. Depois da morte não haverá mais oportunidade. A Bíblia nos diz, lá em Ezequiel 33:11, que Deus não tem prazer na morte do pecador que não se arrependeu.
Diz que Deus não tem prazer na morte de alguém que não confessou seus pecados, nem creu no seu Filho como seu Salvador. A Bíblia nos diz que Jesus, Ele é o caminho para o céu. A cruz está ali como um caminho. Através da sua morte, o pecador pode chegar ao céu. Jesus disse em João 11:25: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, comigo viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, versículo 26, não morrerá eternamente. É uma promessa. Jesus disse em João 5:24: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Não entra em condenação quem crê em Jesus, passa da morte para a vida. João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perecer é ir para o inferno, para o lago de fogo. Deus amou você de uma maneira tão especial que deu seu Filho para morrer no seu lugar, por amor a você. E se você crer nele, você não vai perecer. Se você o rejeitar, sofrerá condenação eterna por causa dos seus pecados. Por causa dos seus pecados. A vida eterna é um presente que Deus disponibiliza a todas as pessoas, mas para receber é preciso negar a si mesmo. Para receber é preciso fazer aquilo que está escrito neste versículo em Atos 3,19: arrependei-vos. Arrependimento é uma mudança de pensamento que resulta numa mudança de comportamento. Arrependei-vos, reconheçam que nasceram no pecado e que permanecem no pecado, se arrependam, se convertam, é dar meia volta do caminho errado, é mudar de direção, é mudar de caminho, é mudar de destino. Somente assim seus pecados serão cancelados. Se você não se arrepender, se você não crer, se você continuar nos seus pecados, não resta outro lugar a não ser o lago de fogo. Jesus, certa vez, em João capítulo 5, ele cura um paralítico que havia 38 anos, que estava doente, e aquela enfermidade foi resultado de um pecado que ele cometeu. O texto não diz que tipo de pecado, mas ele fez algum pecado que acarretou aquela enfermidade sobre a sua vida. Jesus, ele foi até o lugar onde esse paralítico estava. Jesus o curou e mais tarde o alertou: veja que estás curado, não continue no pecado, para não suceder a você coisa pior. Aí eu pergunto: o que é pior do que passar 38 anos da sua vida jogado em um lugar desprezível, provavelmente sujo, que não recebia muita visita? O que é pior do que passar 38 anos nessa situação? Pior do que isso é o fogo eterno. Pior do que isso é a condenação eterna. Pior do que isso é ser banido da face de Deus por toda a eternidade. É pior do que qualquer coisa. Esse sofrimento é pior do que qualquer sofrimento. Então, meu amado, creia em Jesus como seu Salvador. Hoje, o trono que está disponível a você
não é o trono do juízo final. Hoje, o trono que está sendo oferecido a você é o trono da graça de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 16 diz: acheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça. Graça é favor imerecido. O trono que está sendo oferecido hoje a você é o trono da graça de Deus, aonde você alcança a misericórdia, aonde você alcança o perdão, aonde você alcança a salvação. Se você recusa esse trono da graça de Deus, a oferta da salvação, você enfrentará no futuro o trono do juízo final, para ser julgado por toda a eternidade. Creia em Jesus, meu amor. Creia em Jesus. Nós que somos crentes, meus amados irmãos, louvamos ao Senhor, porque neste juízo nós não passaremos, porque um dia entregamos a nossa vida àquele que vai ser juiz, mas hoje Ele é Salvador. Aquele que vai ser juiz, mas hoje Ele é advogado, entregamos a nossa vida a Ele. E por meio dele, todos os nossos pecados, por meio da sua morte, foram perdoados. O escrito de dívida que era contra nós foi abolido, foi riscado. Diante de Deus não há nenhuma condenação para aqueles que pertencem a Cristo. Louvado seja Deus, meus irmãos, pela certeza eterna que nós temos. Mas vamos lembrar que há muitas pessoas, vizinhos nossos, conhecidos nossos, pessoas familiares nossos, que não sabem para onde estão indo, que não têm certeza de salvação, porque não conhecem o Evangelho. E a nós foi dado a mensagem do Evangelho. Vamos fazer isso, porque se não for por nós, se não for pela igreja do Senhor, não há outra agência missionária agora, além da igreja. E a igreja somos nós. Que Deus abençoe a todos, que a misericórdia do Senhor seja com todos.